Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje a gente vai falar sobre os vinhos do Uruguai, nosso vizinho aqui. Ó, isso é que é rolha escura, hein? Olha isso daqui. Para quem sabe aí que o Uruguai, né, produz taná. Taná vem da palavra tanino. Olha essa rolha aqui. Já dá para esperar aqui algo desse vinhaço que tá na minha taça hoje. E além de ser um vinhaço, né, que a gente vai degustar juntos aqui logo menos, eu tenho uma ótima notícia para você, então assiste esse vídeo até o final que você não vai se arrepender, eu garanto para você. A história do vinho no Uruguai é muito parecida com de outros países aqui da América Latina, que a gente já sabe, né? Os colonizadores espanhóis acabaram trazendo as primeiras mudas, depois de um tempo a gente passou a conhecer aí as uvas americanas e híbridas, e aí viram que essas uvas tinham uma boa adaptabilidade aqui para o nosso tipo de clima e tal, e a gente acabou fazendo uma série de vinhos de mesa, né? Aqui no Brasil, inclusive, isso é muito comum. Lá no Uruguai também houve o plantio desse tipo de espécie aí de uva, mas a história ganhou um toque diferente, páginas diferentes aí, justamente no século XIX. Por quê? O que aconteceu nesse período, né? Vieram as primeiras mudas de taná. E você sabe, a influência desse início, né, desse início de plantio da taná aqui, foi uma influência basca. Mais especificamente, deixa eu pegar o nome dele aqui, ó, de um imigrante basco chamado Pascual Arriague, que ele veio aqui no ano de 1870 e aí formou os primeiros vinhedos de taná lá no Uruguai. Mal sabia ele que estava mudando toda a história de um país, né? Porque a taná acabou se tornando a uva principal do Uruguai e a gente já vai saber o porquê. E só para você se localizar, esse primeiro vinhedo aí, né? Esse vinhedo original de taná, que acabou vindo lá de Madirhan, né? Para quem sabe aqui, a gente já falou aqui no canal sobre isso. A taná, ela não é uruguaia, né? Ela é de origem francesa, de uma região na França chamada Madirhan. Essas primeiras mudas vieram de lá e aí foram plantadas na região de Salto, no Uruguai, né? Noroeste do Uruguai. Depois ela acabou se difundindo aí para o restante do país todo. Você sabe que naquela época foi tão importante essa vinda do Pascual Arriague, que naquela época alguns produtores acabavam chamando, alguns agricultores acabaram chamando a uva de Arriague, mas depois ela acabou de volta com o nome original dela, que é taná, a grande taná aí, originária de Madirhan, na França. E foi justamente aí por volta desse ano de 1870 que a vitivinicultura comercial iniciou no país, porque antes dela ser comercial, ela era mais familiar, né? Eram aqueles vinhos mais artesanais e familiares, de menor qualidade, sendo produzidos basicamente para o consumo interno do país, né? Para o mercado interno. Não eram vinhos com nenhuma vocação para exportação. Isso aí justamente começou a mudar ali no período de 1870, com a vinda da taná, tá vendo como nada é à toa no mundo do vinho? E aí foi logo na sequência ali, no início de 1900, que eles fizeram as leis vitivinícolas, aí já com um interesse, né, com uma intenção de aprimorar e profissionalizar a cultura do vinho no Uruguai, justamente também com uma ideia de fazer exportação desses vinhos, né? Ali no ano de 1907 eles começam a levar isso para a faculdade, então começa a se ter ali o ensino de métodos, né, metodologias de vinificação, né, de cultivo de videiras, e aí 80 anos depois, né, lá por volta da década de 80, eles de fato criam a primeira organização grande do vinho que reúne diversos produtores, agricultores, adegas, e aí sim esse mercado toma uma forma mais profissional, tá? Então olha só, a gente fazendo um paralelo aí, né, com a vitivinicultura brasileira, tudo acabou acontecendo mais ou menos no mesmo período, eles um pouquinho antes, né? Eu gravei um conteúdo aqui sobre a história do vinho no Brasil. A gente viu que o turning point lá, né, a virada de chavinha aconteceu
quando houve a abertura de mercado na década de 90, né, aqui no Brasil, que aí os produtores foram obrigados a se profissionalizar cada vez mais para competir com os vinhos que estavam chegando no mercado interno brasileiro. Lá no Uruguai, a gente está falando da década de 80, né? 1980. Então foi pouco tempo antes que eles começaram, só que as primeiras mudas, as primeiras sementes dessa profissionalização do vinho no Uruguai, aí já foi lá no início de 1900, então nisso aí eles já estavam um pouquinho na frente da gente com relação a esse desenvolvimento da indústria. E aí o Uruguai, ele em pouco tempo acabou ganhando uma representatividade legal aí no cenário internacional do vinho, ele passou a ser membro da OIV, que é a Organização Internacional do Vinho, e até em 1995 ele foi sede da Assembleia Internacional da OIV, e isso tem uma representatividade interessante aí, né? Imagina um país do Novo Mundo aí sendo sede dessa Assembleia Internacional, foi bem legal para o Uruguai isso. E assim, até num paralelo geográfico, né? Por enquanto eu falei de história, de mercado, de indústria, mas se a gente for pegar do ponto de vista geográfico, o Uruguai está numa região muito propícia para se fazer vinhos finos, né? Para se cultivar uvas da espécie Vitis vinifera e para se produzir vinhos finos, porque ele está entre os paralelos 30 e 35, né? Paralelo do hemisfério sul, obviamente, e os grandes especialistas, aí, né? os tradicionalistas aí, principalmente, eles falam, olha, o ideal para se produzir vinho é paralelo 30 a 50, então o Uruguai, estando entre o 30 e 35, ele está aí basicamente em pé de igualdade com as melhores regiões da Argentina, algumas das melhores regiões do Chile, Austrália, África do Sul. Se você pega no mapa mundi, ele está justamente na mesma latitude aí que essas outras regiões clássicas do mundo que eu mencionei agora. O que essas regiões têm de mais, né? Por que eles falam que são regiões muito bacanas para se produzir vinho fino? Porque ali nessa latitude você consegue ter amplitude térmica. Além de ter um índice pluviométrico um pouquinho mais baixo que outras regiões que estão mais para o centro do planeta, né? Você pega ali Vale dos Vinhedos no Brasil, chove muito mais que várias regiões uruguaias, né? Além disso, né, além de ter menos chuva, você consegue ter amplitude térmica, e a amplitude térmica é essencial para o cultivo de uvas da espécie Vitis vinifera, né? Dias quentes, ensolarados, que no Uruguai, assim, quente que eu digo é principalmente ensolarado, né? Porque a média de temperatura deles anual gira em torno de 18 graus Celsius. Não é nada alto, né? Aqui, se a gente for comparar com outras regiões do Brasil, é bem baixo até. Só que o verão deles consegue ser pouco chuvoso, bastante ensolarado, né? Com bastante raio solar ali pegando nos frutos para desenvolver a maturação correta desses frutos, e a noite bem fria, bem fresca, mesmo no verão, tá? Então, por isso, as uvas acabam preservando a acidez delas durante a noite, acabam dando vinhos muito interessantes. E aí, por ser uma região do mundo um pouco mais fresca, né? A gente não está falando de uma região quente, o teor alcoólico dos vinhos costuma ser mais baixo também, porque você tem que fazer essa correlação, né? Região mais quente, o fruto amadurece mais, tem mais açúcar, isso vai gerar mais álcool no vinho. Em contrapartida, uma região mais fresca tem menos açúcar no fruto, mais acidez, mais frescor, e aí o teor alcoólico, por causa da menor quantidade de açúcar, acaba ficando menor. Esse aqui que é um vinhaço deles que eu trouxe pra gente hoje, que é o Fusion Roble, da vinícola Varela Zarrans, que é um vinhaço deles, vinhaço. É um corte de Cabernet Sauvignon, Taná e Merlot. Daqui a pouquinho a gente já vai degustar ele. Safra 2013. O teor alcoólico dele é 13 graus. Quando a gente pega vinhos tintos, é um álcool ali médio. Esse álcool aí para um vinho nesse estilo lembra os vinhos de outras regiões mais frescas do mundo e não regiões super quentes, tá? Quando a gente fala de território do Uruguai, a gente está falando de 177 mil quilômetros quadrados. O Rio Grande do Sul, para você ter ideia, tem 281 mil quilômetros quadrados. Então o Uruguai, em território, é menor que o Rio Grande do Sul. E tem mais, né? Quando a gente fala de Rio Grande do Sul, que tem vinhedo espalhado basicamente pelo estado inteiro, e a gente já falou muito aqui sobre a campanha gaúcha, que fica na divisa com o Uruguai ali, né? Que tem vinhedos maravilhosos e tal. No Uruguai, isso não acontece tanto, porque os vinhedos no Uruguai não estão tão espalhados assim
pelo território do país, e eles muito menos estão lá concentrados na divisa com o Brasil. Na verdade, é o contrário. 90% dos vinhedos plantados no Uruguai estão na região sul do Uruguai, que fica ali no entorno da cidade de Montevidéu, né? E aí eles recebem muita influência, tanto do Oceano Atlântico, como da foz do Rio de la Plata, né? Porque são regiões bastante costeiras, né? Tem a região de Canelones, que fica justamente ali mesmo, né? Mais ao sul do Uruguai, que é a principal região deles. É a que tem maior concentração de número de vinhedos e é a principal expressão, vamos dizer assim, para vinhos de exportação, né? A região de Canelones, ela tem uma concentração de vinícolas que ficaram mais famosas ali naquele país, produzindo vinhos de alta qualidade. Ah, e só por curiosidade, né, já que a gente está falando aqui de terroir, de área territorial aí do Uruguai, do Rio Grande do Sul, só uma base de comparação para você, olha que legal. O Brasil produz mais de 3 vezes a quantidade que o Uruguai produz de vinho. Apesar de que, assim, lógico, o Brasil produz muito vinho de mesa, suave, com uva americana. Mas mesmo assim, pegando o volume total, a gente produz mais que 3 vezes mais o Uruguai. Só que em consumo per capita de vinho, que é aí que entra a questão, a gente está muito atrás. O brasileiro está ali entre 1,5 a 3 de consumo de litros, né, per capita de consumo por ano, né, de vinho. O Uruguai está na casa dos 20 litros per capita por ano de vinho para o povo uruguaio. Então eles estão muito na nossa frente, a gente tem muito chão para caminhar ainda para chegar no consumo deles e eu conto com você para isso, tá bom? Beleza? Então se eu disse para você que grande parte dos vinhos uruguaios é produzida no sul do país, com grande influência do Oceano Atlântico e da foz do Rio de la Plata, a gente está falando aí de um clima que, além de trazer uma certa mineralidade, porque tem muita influência ali do oceano e principalmente do solo onde eles estão plantados ali, vai ser um clima mais fresco, né? Um clima mais frio. Já até comentei aqui nesse episódio que a média anual de temperatura no Uruguai é 18 graus Celsius. Então, os vinhos que são feitos por lá, eles seguem essa tendência também a não serem muito explosivos na taça do ponto de vista aromático. Quando a gente fala de Taná, de Cabernet Sauvignon, principalmente esse corte aqui, né, que tem umas castas aqui que são umas poderosinhas, assim, bem intensas, né, no quesito de referência aromática. A gente está falando aqui de Taná, Cabernet Sauvignon e Merlot. Só que quando elas são cultivadas e vinificadas no Uruguai, elas vão ter esses toques que geralmente são intensos mesmo, né, de tabaco, de couro, toques defumados, aceto balsâmico, fruta negra em compota. Então tem isso, só que bem menos intensos do que normalmente a gente encontraria nessas mesmas uvas sendo plantadas na Argentina, lá em Mendoza, né? Ou aqui no terroir de inverno, aqui no Brasil, que é mais quente. Então lá no Uruguai rola isso. Os vinhos, apesar de trazerem essas referências de notas aromáticas mais intensas, eles são mais comedidos ali no vinho, né? São mais elegantes. Tem até um teste que a gente faz muito aqui nos cursos, né? Quando a gente dá, colocar o vinho aqui. Se você estiver sentindo bastante intensidade de aroma, é porque o vinho tem intensidade aromática. Nesse caso aqui, ó, eu não estou sentindo nada. Eu preciso volatizar o vinho na taça, para os aromas serem volatizados aqui, e aí sim, beleza, consegui sentir. Então isso é uma tipicidade dos vinhos uruguaios. Grande parte deles é dessa maneira mesmo, só que é o que eu disse. Não é porque o aroma não é intenso que vai ser aroma de frutinha leve, de grama fresca, não vai ter nada disso. Ele foi para essa pegada mais rústica, né? Mais com especiaria, só que não intenso, tá? Então tem que... É até legal isso, porque para não confundir. Uma coisa é as referências aromáticas que você está sentindo no vinho. Carvão, toques defumados. Tem gente que consegue sentir bacon, né? Tem vinho que tem até aroma que lembra mesmo o defumado do bacon. Beleza, eles estão lá, só que num grau de intensidade menor, beleza? Tomara que tenha ficado claro aí. Eu sei que é difícil se o vinho não está na sua taça aí, você sentindo junto, mas o caminho é esse. Então vamos para a degustação desse vinhaço aqui. Eu falei que no começo do episódio eu falei que ia ter uma surpresinha boa aí
Isso daqui é um vinhaço uruguaio, é de uma das vinícolas mais clássicas do Uruguai, que é a Varela Arranz. Uma vinícola muito antiga, inclusive, das pioneiras aí na produção de vinhos de qualidade no Uruguai. E esse é um dos vinhos mais icônicos deles, né? E ele já é safra 2013, que é uma safra já evoluída. Eles até colocam aqui atrás, ó, de 10 a 12 meses em barricas de carvalho francês e americano. E ele tem 92 pontos no Guia Descorchados. Vinhaço para a guarda mesmo, que está no auge de consumo dele agora, nesse momento, em 2021. A gente fez uma parceria com a importadora dele, que é a Obra Prima, e eu consegui um preço muito bom nesse vinho, e eu vou repassar ele para vocês. Então isso aqui é um vinho que vocês têm que provar. Se você quer descobrir a tipicidade uruguaia, se você quer saber, Rodrigo, ficou difícil de entender aí. Você falou aí de referências aromáticas, de elementos que costumam ser mais intensos, mas nos vinhos uruguaios eles entram como média intensidade, eles entram mais elegantes. É exatamente isso que você vai sentir quando você provar esse vinho aqui. E ele tá com um descontaço. Eu vou deixar aí o link para vocês. Não tem nem cupom de desconto, ele já tá com descontão aí. É só clicar no link e quem levar 4 ou uma caixa de 6 tem mais desconto ainda. Pagando no boleto tem mais desconto. Então aproveita porque de fato é um vinhaço, 92 pontos descorchados. É assim, é oportunidade mesmo, daquelas oportunidades que aparecem de vez em quando. E isso daí vai ocorrer até acabarem os estoques, né? Porque deve acabar rápido. Isso aqui é vinho artesanal de topo de gama uruguaio e vamos então fazer a degustação dele. A cor tá um rubi bem profundo, justamente porque tanino, né, gente? Taná e Cabernet Sauvignon, né? Porque isso aqui é um corte de Cabernet Sauvignon, Taná e Merlot. 3 uvas que, se você quiser ter tanino, você consegue. E nesse caso aqui não é diferente, é um rubi bem profundo. Os halos, evidentemente, já estão mais acastanhados, porque isso aí denota certa idade. E o vinho já não está mais tão brilhante também. Tem que lembrar que quando o vinho vai ganhando idade, ele vai ficando mais opaco. Ele vai perdendo o brilho na taça e esse aqui ele já começou a ficar um pouco mais opaco. Se você tiver a oportunidade de fazer na sua casa aí, você vai comprar uma garrafa desse vinho aqui e colocar um vinho mais jovem do lado dele, pega um vinho aí de 1 ano, 2 anos de safra, você vai ver como é mais brilhante o vinho mais novo e os vinhos mais antigos vão ficando mais opacos. Isso é natural aí de vinhos com mais idade. Vamos ver aroma, que eu já falei vários, mas vamos tentar sentir mais porque é um vinho que abre muito em taça. Vamos lá. Então tem um toque muito legal aqui, aceto balsâmico mesmo, de vinho evoluído, aroma terciário, sabe? Lembrando muito esses aromas que o vinho ganha conforme ele vai evoluindo em garrafa. Toque defumado demais. Fruta negra já no estágio de compota, fruta negra bem marcada aqui, já numa geleia assim. Tem a mineralidade, isso é muito legal, porque apesar de todos esses elementos aqui mais rústicos que eu tô falando, a mineralidade traz um certo frescor para esses aromas que eu acho legal, assim. Isso deve ser muito por conta da influência marítima aí do terroir e também do solo onde ele está plantado, que deve ser um solo mais rochoso, né? Então vamos ver o que mais. Dá para sentir um pouco de toque de baunilha, tem muita especiaria aqui, especiaria doce principalmente, vai para um anis estrelado, uma canela, um zimbro, que são especiarias que a gente usa na cozinha aí, mas não especiarias tão picantes, especiarias mais doces. E assim, vinho rústico. Não tem nada a ver com vinho frutado e tal, pro dia a dia, nada disso. É vinho potente na rusticidade, só que elegante, né? Elegante aqui nos aromas. Não é explosivo, não. Um vinho que acaba ficando bem mais elegante aqui nos aromas. Vamos ver na boca como ele tá. Vamos lá. Incrível, macio, elegância pura. Sabe o que é legal? Isso aqui é um vinho legal para você... É que eu tô falando tanto desse vinho aqui porque ele tá na minha taça. Mas vinhos bons uruguaios, no geral, eles vão ser dessa maneira aqui. Eles vão trazer rusticidade, eles vão trazer esses elementos, esses toques mais rústicos que fogem da fruta. Só que quando você coloca ele na boca, o frescor de um clima mais fresco, como é o clima uruguaio, acaba fazendo um contraponto muito interessante. Porque, sem dúvida nenhuma, o que ajudou a preservar esse vinho aqui, para ele ser um vinho mais longevo, né,
um vinho que possa ser guardado por mais tempo na adega, foi justamente a acidez. A acidez mais elevada em vinho é típico de climas mais frios, né? Não é de climas mais quentes, de climas mais frios. O Uruguai tem essa especificidade. Então, se você gosta de vinhos rústicos, que misturam aí toques de rusticidade com a fruta, só que tem um frescor no paladar, tem um corpo médio, né? Isso aqui eu não diria nem que é um vinho super encorpado, não. Ele é bastante tânico, mas também tem diferença de vinho encorpado para vinho tânico, né? Tânico quer dizer concentração de taninos, ele traz uma secura para o paladar. Só que aí a acidez já vem contrapondo legal e o corpo é médio para encorpado. A gente está falando aí de uvas que normalmente em climas mais quentes fariam um vinho super encorpado. Por ele ter sido feito no Uruguai, ele é um vinho de médio corpo para encorpado. Então isso é a tipicidade do Uruguai. Espero que você tenha curtido, porque o que eu quis trazer aqui, além da história do Uruguai, né, de quais são as principais áreas, de qual é a tipicidade do terroir, a gente tentar comentar um pouquinho na prática aqui, né, o que é então? O que é um vinho uruguaio bom, bem feito e já evoluído na taça? É isso daqui. Então, se você quiser, aproveita. Como eu falei, esse vinho tá com um descontaço aí, vou deixar o link para vocês aí no descritivo do vídeo. Deixa o seu like aí no vídeo se você curtiu, ou se você quer saber um pouquinho mais do Uruguai, comenta aí sobre o que você quer saber, né? Acabei não falando aqui, por exemplo, das principais uvas, né? Falei basicamente da Taná, mas é assim, para você saber em linhas gerais, eles são muito fortes lá em Taná e nessas outras duas que são parte desse corte aqui, Cabernet Sauvignon e Merlot. São as castas que praticamente dominam lá. Só que, por ser um país de clima mais fresco, as uvas brancas também têm seu destaque imenso na cultura do vinho no Uruguai. E aí a gente pode falar de Sauvignon Blanc, Gewürztraminer, Alvarinho, que lá eles chamam de Albarinho, né? Então são vários vinhos aí muito bacanas, brancos, sendo feitos também no Uruguai. Assim como aqui no Brasil a gente já falou de várias regiões aqui de climas mais frescos que tem vocação para vinhos brancos, o Uruguai também tem essa vocação justamente pelo mesmo motivo de ser um país de clima mais fresco aí para vitivinicultura, tá bom? Só que assim, uma dica, harmonização. Não deguste esse vinho sozinho, sem harmonização nenhuma, tá? Vai para um churrasco. Se for vegetariano, vai para o churrasco também, só que de legumes. Mas tenta trazer esses aspectos aí mais defumados para o alimento, que eu acho que vão ser uma combinação perfeita aqui para este rapaz aqui, tá bom? Cheers! Valeu, até o próximo vídeo.